Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre testes unicaudais e testes bicaudais. É importante, antes da gente entrar nesse assunto e conversar um pouquinho mais a fundo sobre ele, da gente lembrar o que é normalidade variável. Eu vou deixar aqui um post que eu já falei sobre normalidade variável, porque se eu fosse entrar a fundo nesse assunto aqui nesse vídeo, ia acabar ficando muito longo e cansativo, que eu não quero que seja para vocês. Mas vou colocar aqui, vocês leem, dão uma pausa aqui, leem e depois voltam. Mas de qualquer forma, eu vou lembrar alguns fatores aqui importantes que é bom a gente lembrar para a gente entender teste unibicaudal. Bem, a normalidade de uma variável numérica é aquela curva de Gauss, a famosa curva em formato de sino, que no caso os valores mais frequentes são aqueles mais próximos à média, e à medida que eu vou me afastando da minha média, esses valores vão ficando mais difíceis de serem encontrados. Os valores mais extremos são mais difíceis de eu achar na minha amostra, na minha população também em geral. E eu vou medir esse distanciamento da minha média a partir do valor Z, que no caso o valor Z vai ser um determinado valor Z multiplicado pelo meu desvio padrão. Então eu vou ver o quão distante está da minha média a partir dos meus desvios padrões. Por isso que é importante também a gente saber as medidas de dispersão da nossa amostra, porque a média a gente consegue identificar a tendência central, mas com a dispersão a gente consegue ver o quão distante está da nossa média e assim a gente consegue conhecer toda a nossa amostra a partir de probabilidade. Tudo bem? Então, à medida que eu vou me distanciando, as curvas vão ficando mais achatadinhas e esses achatadinhos do final, do lado esquerdo e do lado direito, eu vou chamar de tail, que eu costumo chamar de rabinho da curva, que são os valores mais extremos. Então, relembrando, eu tenho minha curva de Gauss, valores mais frequentes próximos ao meio, vou medindo a minha distância da minha média a partir do valor Z, que vai multiplicar pelos desvios padrões, e esses valores mais extremos, mais achatadinhos da minha curva, eu vou chamar de tail, que é minha tail para a direita, tail para a esquerda. Tudo bem? Então, tendo isso bem claro, agora vamos partir para os testes uni e bicaudais. Eu gosto muito de exemplo e eu acho que fica muito mais fácil a gente entender. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou fazendo um teste estatístico, eu estou fazendo um teste em que eu estou avaliando a altura de jogadores de basquete e a altura de jogadores de vôlei. Então, eu estou comparando esses dois. Minha hipótese nula desse estudo é no caso que não há diferença entre, aqui no caso, a média da altura dos jogadores de basquete é igual à média da altura dos jogadores de vôlei. Essa é a minha hipótese nula, que é igual à média dos dois. Minha hipótese alternativa, ela pode ser organizada de três maneiras. A primeira é que eu vou afirmar que não existe a minha hipótese alternativa, a minha primeira vai ser apenas que a altura dos jogadores de basquete é diferente da altura dos jogadores de vôlei. Basta, é diferente. Na minha segunda hipótese, eu vou afirmar que minha segunda tipo de hipótese alternativa vai ser informar que as alturas dos jogadores de basquete, a altura dos jogadores de basquete é maior do que a altura dos jogadores de vôlei. E minha terceira tipo de hipótese alternativa pode ser que a altura dos jogadores de basquete é menor do que a altura dos jogadores de vôlei. Então, o que isso vai implicar? Na primeira hipótese, que seria o teste bicaudal, que eu vou apenas querer detectar uma diferença entre nossas médias de altura. Então, na nossa equação, né, a gente tem a média de altura de jogadores de basquete menos a dos jogadores de vôlei. Então, nossa hipótese alternativa é só isso ser diferente de zero. Sendo diferente de zero, não importa se seja maior, menor, seja lá o que for. Se tiver diferença, a gente encontra. Isso é o teste bicaudal, porque nas nossas curvas, nas nossas tails, nos nossos rabinhos, nas nossas curvas, a gente vai encontrar tanto diferença para mais quanto diferença para menos. Ou seja, a gente vai ter sensibilidade para os dois lados da nossa curva. Já a nossa segunda hipótese, que no caso seria que a altura dos jogadores de basquete é maior do que a altura dos jogadores de vôlei, eu só vou detectar uma altura para mais.
Perceba que a minha média altura dos jogadores de basquete menos a média dos jogadores de vôlei, se a minha hipótese alternativa for que a altura dos jogadores de basquete é maior, então eu só vou querer detectar uma diferença para mais. Se essa diferença for para menos e minha hipótese alternativa estiver errada, eu não vou ser capaz de detectar. Eu só vou ser capaz de detectar diferenças para mais. Da mesma forma, se aplica para a nossa terceira hipótese alternativa. A gente só vai ser capaz de detectar diferenças para menos, em que nossa hipótese alternativa é que a altura dos jogadores de basquete é menor do que a altura dos jogadores de vôlei. A gente só vai ser capaz de detectar diferenças para menos. Então, essa é basicamente a diferença de teste unibicaudal. O primeiro exemplo que a gente é capaz de detectar qualquer diferença é nosso teste bicaudal, que a gente quer apenas saber que a nossa hipótese nula é que as alturas são iguais e a diferença da altura é igual a zero, nossa hipótese nula, e nossa hipótese alternativa é que a diferença das alturas é diferente de zero, sendo para mais ou para menos a gente encontra. E esse é geralmente que vai ser mais utilizado. O nosso alfa, que nosso alfa de 0,05 vai ser 0,25 para cada lado. E eu vou ser capaz de identificar os dois extremos. Esse é o mais utilizado porque para a gente fazer um teste unicaudal a gente precisa de embasamento teórico muito forte para a gente ser capaz de detectar apenas de um lado. Tanto que a maioria dos testes estatísticos vem falando apenas de detectar a diferença para os dois lados da curva. Muito difícil você ver um artigo fazendo um teste unicaudal. Já no teste bicaudal ele pode ser tanto para mais quanto para menos. E eu vou ser capaz de detectar a diferença para um lado da minha curva. Ou seja, se eu quiser, minha hipótese alternativa for que a diferença da minha altura é um valor positivo, que no caso os jogadores de basquete são maiores do que os jogadores de vôlei, eu só vou ser capaz de detectar valores positivos, em que minha hipótese alternativa, no caso, se confirmaria. Já ao contrário se aplica. Na minha outra hipótese, no teste bicaudal da curvinha, da rabinha da curva para o lado esquerdo, eu só seria capaz de detectar diferenças para menos. No caso, diferenças em situações, o meu teste vai dar significantes situações que a altura dos jogadores de basquete fossem menores do que as alturas dos jogadores de vôlei. Então, basicamente, essa é a diferença. Está onde eu quero encontrar minha diferença. No teste bicaudal, eu quero encontrar dos dois lados, tanto para mais quanto para menos, e minha hipótese alternativa é apenas que a diferença de altura é diferente de zero. Já no teste unicaudal, é maior que, menor que. Eu quero encontrar se a diferença é maior que tanto, maior que zero ou menor que zero. Eu só quero saber de um lado da minha curva. E geralmente a gente utiliza o teste bicaudal, porque precisa de um embasamento teórico muito, muito, muito bom, muito forte, para a gente conseguir detectar e afirmar apenas uma diferença para mais ou para menos. Geralmente a gente quer apenas encontrar a diferença, por isso a gente usa o teste bicaudal.